in Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Isso que você ouviu agora é uma fala do então candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 10 de setembro, durante o primeiro debate da corrida presidencial de 2024, na emissora ABC News. Quem acompanhava a transmissão naquela noite foi pego de surpresa pela acusação que, na cidade de Springfield, Ohio, imigrantes haitianos estavam raptando e comendo animais de estimação. Em Springfield, eles estão comendo os cachorros. As pessoas que vieram estão comendo os gatos. Eles estão comendo os bichos das pessoas que vivem lá. E é isso que está acontecendo no nosso país. Sua adversária, a vice-presidente Kamala Harris, dá risada. Pouco depois, Trump tenta repetir a acusação, mas é rapidamente cortado e checado por um dos moderadores do debate. Não havia qualquer evidência de que animais de estimação estavam sofrendo qualquer forma de abuso da comunidade imigrante. O mito não foi improvisado. Springfield tem lidado recentemente com um fluxo grande de novos imigrantes haitianos. E há meses, os rumores já circulavam nas redes sociais, na forma de depoimentos dúbios, áudios falsos e imagens forjadas. Um dos maiores propagadores da história foi o republicano J.D. Vance, vice de Trump. Sua postagem sobre o tema no X teve mais de 11 milhões de visualizações. Depois do incidente no debate, afirmou em suas redes sociais que, sim, talvez os rumores fossem falsos, mas reiterou, abre aspas, mantenham os memes de gatos circulando. Vance se referia às imagens geradas por inteligência artificial que tomaram as redes sociais durante um período da campanha. Em uma, Trump segura um pato e um gato nos seus braços, meio submerso em uma lagoa e com um olhar preocupado. Em outra, compartilhada pelo bilionário Elon Musk no X, no qual é dono, um gato segura uma placa com os dizeres "Kamala me odeia". Em mais uma, Trump corre segurando um gato embaixo de cada braço, enquanto é perseguido por homens negros sem camisa. Apesar de não confirmarem nem desmentirem a declaração inicial, as imagens contribuíram para reforçar narrativas do candidato ao longo do ano de eleição. Nesse episódio, conversamos com especialistas para entender como o uso das inteligências artificiais tem alavancado a credibilidade de notícias falsas que circulam nas redes sociais. Acompanhe. Em 2024, uma das pautas políticas mais discutidas foi a adoção ou proibição do regime de trabalho de 6 dias, mais conhecido como escala 6x1. Essa discussão mobilizou posicionamentos de celebridades, políticos e outras figuras influentes da sociedade. Na economia, nós temos sim motivos sensatos para defendermos o fim da escala 6x1. Eu acho isso uma excrescência. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Sou contra a escala 6x1 e a favor da escala 364x1. Eu acho um absurdo isso sempre, a pessoa trabalhar, tipo assim, só ter um dia da sua vida, ganhar pouquíssimo, né? Percebeu alguma coisa de estranho nessas declarações? Um dos trechos que você acabou de ouvir não é real, mas sim gerado por IA. Descontextualizado e com menos parâmetros de confirmação, as inteligências artificiais podem ser usadas para criar um impacto intencionalmente planejado, como a viralização ou a difamação. A desinformação, porém, não é uma novidade dos anos 2020. Até a década passada, as fake news causaram impactos sem precisarem de ferramentas como a inteligência artificial. Porém, a inteligência artificial subiu o nível do jogo, transformando um material antes facilmente apurável em peças dificilmente checáveis. É o que explica a professora Magali Prado, doutora em comunicação e estudiosa do uso de inteligências artificiais para disseminar desinformação. A gente pode considerar a inteligência artificial no quesito da desinformação com as deepfakes, que eu acho que é o auge. As deepfakes são as piores coisas que já apareceram no campo, né, das mensagens falsas. Porque hoje em dia a gente consegue, com a inteligência artificial generativa, você manda só alguns minutos de uma fala, segundos na verdade, mas o pessoal usa minutos. E aí você já manda um roteiro com aqueles dados, né, de voz que o robô tem, ele já consegue fazer uma voz sintética com aquele roteiro que você produziu, aquele roteiro falso. Para tornar um material falso mais crível, é preciso aproximá-lo ao máximo de verdades e fatos.
Mais do que criar algo que pareça verdade, as fake news geradas por inteligência artificial buscam esconder aquilo que denuncia a mentira. Para isso, é possível alterar a mensagem em 3 diferentes fatores: a voz, a imagem e o texto. Nas fake news, como a gente conhece, o discurso textual exige pouco ou nenhum esforço para se passar como verdadeiro, já que a validação daquele conteúdo depende apenas de saber factualmente se aquilo foi contado aconteceu ou não. Já numa mídia audiovisual, como vídeos nas redes sociais e áudios do WhatsApp, a verificação não depende apenas do fact-checking, mas também da autenticidade daquele conteúdo. Um acontecimento falso consegue se passar como real, deixando de lado "isso aconteceu, acredita em mim" e passando para o "veja com seus próprios olhos". Então a deepfake ela é o auge. E o que aconteceu muito, além da desinformação meramente, ou além da deepfake só de texto ou só de foto, que ela também existe, principalmente as de vídeo e também as de áudio. Então, esse foi o auge nas últimas campanhas eleitoreiras de vários lugares do mundo, não só nos Estados Unidos, no Brasil também. Então, o que a gente pode detectar é que fica muito mais fácil você enganar as pessoas quando você usa uma deepfake, mais do que simplesmente uma desinformação, apenas porque as pessoas estão, às vezes, ou ouvindo aquela voz que ela sabe de quem é, só que é uma voz dizendo algo que a pessoa não disse, né? Ou é uma voz sintética, ou é uma voz manipulada, editada, ou então, pior ainda, quando a pessoa vê, né, um vídeo de alguém falando e o grosso da população, as pessoas comuns, elas acreditam naquilo que elas estão vendo. Elas não são que nem a gente da área de comunicação que entende que aquilo lá está, sabe, tecnicamente problemático, porque tem um borra aqui, tem um problema de sincronização aqui, ali, se bem que cada vez mais elas estão perfeitas, né? Tecnicamente falando. E enganam, então, facilmente. Além disso, a contextualização dos materiais gerados por IA é um fator crucial para ocultar conteúdos falsos em meio a informações verdadeiras. No início deste bloco, apresentamos 2 conteúdos reais a fim de validar uma única informação falsa. A associação de uma inverdade a conteúdos verdadeiros é uma das técnicas para torná-la mais convincente. Apesar dos diversos efeitos positivos que o uso de inteligências artificiais vem demonstrando em áreas de pesquisa e do cotidiano, elas ainda apresentam um perigo à ecologia das redes sociais, e assim da informação como um todo. Deparados com isso, especialistas vêm discutindo formas de certificar-se de que essa tecnologia seja utilizada de forma responsável e construtiva, impedindo que malfeitores usem irrestritamente essas novas ferramentas. Uma das possibilidades muito comentadas é a regulamentação governamental. Embora a maioria dos países ainda tarde em formatar novas regulações sobre essa tecnologia, na União Europeia, trabalho significativo já vem sendo feito. Em maio deste ano, a organização tornou-se pioneira na regulamentação das IAs. Abordando uma série de riscos trazidos pela tecnologia, a nova lei chamada de Ato das IAs não se limitou à questão da geração de desinformação, mas também da coleta massiva de dados e de vieses presentes em modelos de linguagem. Embora tenha um enfoque maior nas denominadas IAs de alto risco, limitando o uso da tecnologia em processos seletivos empresariais e em decisões médicas, a nova lei também aborda as IAs generativas cotidianas, como o ChatGPT e o DALL-E. Mesmo que classificadas como IAs de risco limitado, esses modelos ainda sofrem a imposição de normas sobre o seu uso. Um dos pontos principais foi a indicação de suas criações como gerações de IA, em qualquer sistema que as integre. O objetivo seria minimizar as chances de que o indivíduo confundisse um conteúdo de IA por aquele produzido por pessoas, certificando-se de que qualquer uso da tecnologia fosse acompanhado de indicações diretas da sua origem. Embora esse tipo de regulamentação seja importante, ainda não são muito efetivas no contexto das mídias sociais, no qual não é possível a imposição de esclarecimentos por cada usuário, e assim, cada post deve ser analisado individualmente. Nesse caso, como explica Magali, a regulamentação deveria focar nas próprias plataformas de redes sociais. O que vai poder ser feito é assim, aplicar multa para quem continuar. Aí o que as plataformas vão dizer? Nós derrubamos os perfis falsos. E derrubam mesmo, isso que é o pior. Só que não derrubam todos. Não é interesse da plataforma derrubar, porque isso que traz engajamento para eles. Então, eles querem a confusão, a mentiralhada. Porque uma notícia comum, verdadeira, não engaja ninguém.
não vai dar polêmica. Então eles não querem, só que daí de vez em quando eles tiram, até para dizer que tiramos. Mas tudo é importante. É importante ter a educação midiática, é importante ter agência de checagem, é importante ter alguma forma de regulação, com multa, com punição, derruba. Porque o candidato, então, que usou a inteligência falsa, ele perde o mandato dele. Tem toda uma discussão sobre isso. Como ainda estão resolvendo o que vai ser, eu não tenho essa resposta fechada para você, mas é importante regular, porque sem a regulação, aí fica, como é que a gente pode dizer, uma casa da mãe Joana. Assim, pode ser favorável obrigar que redes sociais aumentem sua moderação interna, já que elas têm maior acesso ao algoritmo e ao conteúdo produzido dentro delas. Para aprimorar esses sistemas de moderação, especialistas vêm discutindo uma possibilidade um tanto quanto paradoxal: a aplicação de recursos baseados em inteligência artificial. Em entrevista com Alexandre Chiavegato, professor doutor pela Faculdade de Saúde Pública da USP, especializado na área de estatísticas e no uso de inteligências artificiais em análise de dados, ele explica como as mesmas tecnologias que vêm causando problemas no caso da desinformação também podem ser utilizadas para melhorar a moderação das redes. Muito se fala de usar a IA para a desinformação, mas na verdade algo muito mais poderoso é você usar a IA contra a desinformação, né? Identificar e já banir esse tipo de conteúdo malicioso ou de fake news ou agressivo mesmo contra as pessoas, etc. Você faz isso de uma forma automatizada, né? Então você consegue, com o algoritmo, a pessoa já posta e já é automaticamente identificado e automaticamente evitado. Num contexto em que a aplicação de tecnologia parece estar saindo do controle e uma regulamentação efetiva parece muito difícil de ser implementada, talvez essa seja a forma mais efetiva de combater a desinformação. Isto é, desde que as plataformas responsáveis façam conforme precisam. No fim, a história dos imigrantes haitianos, mesmo que repleta de alertas sobre o futuro, não acabou apenas na tragédia. A geração de imagens e histórias falsas sobre as ações desse grupo, apesar de imediatamente destrutiva, acabou divulgando a situação dessas comunidades ao público geral. Quase da noite para o dia, refugiados em condições precárias nos Estados Unidos viram uma oportunidade para se defender, contando sua verdadeira história, por muitos anos ignorada para um público maior. Meses após o evento, a maioria dos políticos que disseminaram fake news já voltaram atrás e agora a comunidade precarizada tem uma atenção nacional e internacional que nunca teve antes. Mesmo com a vitória de Trump, temida por esses refugiados, o novo palco dado ao grupo pode aumentar sua resiliência e proteção por estados e ativistas simpatizantes. Podemos apenas torcer pela boa sorte deles. O podcast que você acabou de ouvir foi produzido por Diego Facundini, Jonatas Fuentes, Lara Soares, Marcelo Teixeira e Otávio Augusto. Com sonoras das entrevistas conduzidas com Magali Prado e Alexandre Chiavegato, como parte do trabalho final da disciplina de Ciências da Linguagem e suas práticas midiáticas. Tomara que tenham gostado. Obrigado.